O que é o imóvel, pessoal? Não sei se alguma vez vocês já pararam para pensar a respeito disso, se vocês já refletiram sobre isso. O que é um imóvel? Imóvel é algo que não se move. Coisa sem graça, né? Algo que não se move, algo que fica estático, é algo que fica parado, é algo sólido. Só que o imóvel, ele é um dos elementos mais importantes da nossa vida. E desde sempre ele teve essa importância. Se você for analisar, desde os principais aspectos históricos, o homem das cavernas, o que era a caverna? Era um imóvel. 1500, quando as caravelas de Cabral chegaram supostamente para descobrir o Brasil já estava descoberto pelos índios, esses índios já viviam numa sociedade organizada e viviam onde? Em ocas. O que eram essas ocas? Eram imóveis. Quando a gente descobre civilizações, astecas, maias, incas, povos que já existiram, o que a gente vê? Uma sociedade que foi construída toda em torno do imóvel. Qualquer acontecimento histórico que você veja, você vai ver que o imóvel ele é fundamental para a nossa vida, para a vida do ser humano. É em torno do imóvel que os nossos planos são feitos. É em torno do imóvel que a gente sonha. É no imóvel que a gente acorda, é para o imóvel que a gente volta depois de um dia ruim de trabalho, é no imóvel que a gente se reúne com a nossa família, é o imóvel que a gente fornece proteção. O imóvel ele tem um simbolismo muito grande na nossa vida. Ele representa muita coisa para nós. E muitas vezes a gente não entende por que um bem como esse, eventualmente ele é caro, eventualmente ele é valorizado, e por que ele sempre se valoriza, historicamente, ele sempre se valoriza. A importância que ele tem é fundamental na nossa vida. Existe um psicólogo, doutor em psicologia, que chama Abraham Maslow, que ele fez um estudo que muitos de vocês devem conhecer, que é a hierarquia das necessidades humanas. Basicamente, o que o Maslow fala? Que o ser humano ele é movido por necessidades e desejos. Nós temos necessidades e, uma vez que nós suprimos essas necessidades, nós começamos a desejar aquilo que está acima, numa coisa que ele chamou de pirâmide de Maslow. Então, as nossas necessidades mais básicas são o quê? Necessidades fisiológicas. Todo mundo precisa comer, beber água, dormir, ir no banheiro. E, uma vez que a gente supra essas necessidades fisiológicas, a gente começa a demandar, a desejar necessidades de segurança. E aí o imóvel começa a se manifestar de uma forma muito forte. A gente precisa ter um teto, a gente precisa ter uma segurança. Uma vez que a gente supre essa necessidade, a gente começa a ter necessidades sociais, relacionamentos, amizades, pessoas. A gente precisa ter esse convívio social. E uma vez que a gente supra esse convívio social, a gente começa a ter necessidades de autoestima. A gente quer estar bem com a gente. E quando a gente está no topo da pirâmide, quando a gente resolve tudo na nossa vida, entra uma necessidade que é de autorrealização. Muitas vezes, quando a gente vê os imóveis, se a gente fizer uma analogia desse mesmo princípio e trazer para os imóveis, a gente começa a entender por que a gente tem imóveis de diferentes tamanhos, de diferentes padrões, de diferentes características. O imóvel ele está diretamente ligado com as nossas necessidades, com a pessoa que nós somos. E ele supre essas diferentes necessidades, que são individuais. Cada um de nós temos uma necessidade. O que é importante para mim é diferente do que é importante para vocês. E cada uma dessas necessidades, o imóvel ajuda a suprir. E é por isso que a gente tem essa diversidade de imóveis para poder escolher. E se tem uma coisa que provou isso, essa coisa se chama quarentena, se chama isolamento social. Onde que nós passamos a nossa quarentena? Onde que nós passamos o nosso isolamento social? Foi dentro de um imóvel. E a gente precisou se confrontar com as nossas necessidades. A gente precisou entender o que é, de fato, valor para a gente. A gente passou a valorizar cada metro quadrado. E a quarentena foi muito ruim para quem não estava no local adequado e foi não tão boa para quem estava num local mais adequado, mas ela foi mais fácil para quem estava num bom imóvel, para quem estava num local como esse. Mas, principalmente, ela fez a gente entender a nossa necessidade. Trabalhar, entretenimento, cuidar dos filhos, estar com a família, ter lazer, descansar. E não foi à toa que, durante esse período, enquanto o mundo patinava, enquanto a economia global despencava, o mercado imobiliário ele só valorizava. É claro que aqui a gente tem alguns aspectos econômicos, taxa de juros chegou a cair para o menor patamar da história, isso tudo favoreceu o mercado imobiliário. Mas o mercado imobiliário não teria sido favorecido mesmo com todas as condições econômicas se não existisse o principal, que é a necessidade das pessoas com relação ao imóvel. O imóvel ele está diretamente ligado na nossa vida. E o que eu aprendi trabalhando com imóvel no mundo inteiro? Isso não é no Brasil, isso não foi só no Mato Grosso que aconteceu, isso não foi só no Brasil, não foi só no Centro-Oeste. Isso aconteceu no mundo inteiro. O mercado imobiliário global se valorizou. Por quê?
porque a gente entendeu ao longo de todo esse processo que, em primeiro lugar, vem as pessoas. As pessoas têm as suas necessidades e, a partir das necessidades, é que surgem os imóveis. Os imóveis são feitos para suprir as necessidades das pessoas. Com mais imóveis, nós temos o quê? As cidades. E tendo as cidades, o que a gente vai ter? O nosso futuro, o futuro que a gente escolheu. É muito fácil, quando você entende toda essa sequência, entender por que alguns lugares vão bem e por que alguns outros lugares não vão bem. Eu tenho 90% de todos os meus investimentos relacionados com algum tipo de atividade imobiliária. E cada vez mais eu vou ter, porque eu acredito que, enquanto a gente tiver pessoas e necessidades, a gente vai ter um mercado muito bom. Investimento imobiliário não tem a ver só com números, ele tem a ver principalmente com pessoas, com necessidades, e a partir daí, sim, a gente vê os imóveis. Quando a gente olha essa imagem aqui, ó, isso daqui é uma vista da Terra à noite, feita por um satélite da NASA. A gente começa a ver todos esses pontos de luz agrupados, e a gente vai vendo ali, ó, por exemplo, São Paulo, Fortaleza, Brasília. A gente começa a entender alguns focos de luz, alguns pontos de luz um pouco mais fortes do que os outros. Vocês conseguem ver? Esse local que hoje está bombando de atividade econômica, esse local que não para de atrair pessoas, esse local que tem uma pujança muito forte, a gente percebe o quanto que isso tem de potencial. E aí, para finalizar, eu pergunto para vocês, na opinião de vocês, o que os imóveis estão dizendo hoje? A gente tem pessoas, cada vez mais pessoas, e essas pessoas têm necessidades. E onde tem pessoas e necessidades, a gente tem um potencial gigantesco para investimentos, inclusive no investimento imobiliário.